Olá, irmãos que acompanham o canal Acesso Cristão. Na tarde dessa quarta-feira tivemos a coletiva de imprensa feita pelo bispo Dom Sebastião na Casa Episcopal. A mídia local inteira esteve presente para falar sobre os principais pontos do Sínodo da Amazônia. Várias perguntas foram feitas ao bispo, e falam principalmente da questão da igreja sobre a situação da Amazônia. Confira os principais pontos da coletiva de imprensa. Quero, nesta oportunidade, agradecer a todos vocês que vieram participar dessa coletiva de imprensa solicitada pela Pastoral da Comunicação da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade, em Coroatá. Eu quero saudar a vocês que estão aqui presentes, dos diversos meios de comunicação da cidade de Coroatá, como a TV Cidade, a TV Educativa, o Acesso Cristão, como também a vocês das diversas dioceses do Maranhão que estão nos acompanhando. O objetivo desta coletiva de imprensa é partilhar o grande acontecimento que acabamos de celebrar em Roma, nos dias 6 a 27 de outubro. Foram 21 dias, estivemos reunidos, mais de 180 delegados da América Latina e de outros países do mundo, com o Papa Francisco, para realizarmos o Sínodo da Amazônia. O que é o Sínodo? O Sínodo é um acontecimento na Igreja onde os bispos e os demais participantes oferecem ao Papa sugestões para um determinado tema. Este sínodo foi um sínodo especial porque foi para a Amazônia. E a Amazônia, que compreende 9 países da América Latina e também no Brasil, abrange 9 estados, entre os quais o nosso estado do Maranhão, que faz parte da Amazônia Legal. Para isso, a gente tem que mudar muita coisa na nossa sociedade, principalmente mudar essa mentalidade de achar que a Amazônia é um lugar onde a gente tem que explorar o mais rápido possível, ter maior lucro e depois deixar tantos vazios, como a gente sabe o que a mineração tem feito, o que esses grandes projetos têm feito, não é longe de nós, aqui mesmo perto de nós, e é por isso que eu estou aqui, para que a gente possa refletir sobre esses pontos que são tão atuais para o mundo de hoje. Este sínodo, o tema dele foi muito importante, não só para a igreja, mas também para o mundo, porque o Papa quis chamar a atenção da situação séria e preocupante que passa a humanidade, essa mudança climática. É um tema que interessa a todos os países do mundo. Esse tema mexe muito com o nosso país. Por isso que nós vimos que várias autoridades brasileiras se posicionaram, uns a favor, outros contra o sínodo. Neste sínodo, ocorreram muitos fatos interessantes. Primeiro, a participação de mulheres, quase 40 mulheres, entre as quais indígenas,
estiveram presentes, participando, dando a sua opinião. Isso é uma novidade na igreja. Também, durante o sínodo, haviam tantas manifestações em Roma, vigílias, vias sacras, celebrações, dando apoio a essa iniciativa. Inclusive, tivemos um encontro chamado Pacto das Catacumbas, onde bispos, leigos e sacerdotes fizeram um acordo, um compromisso de uma igreja que defende a natureza, recordando o acontecimento do Vaticano II, quando os bispos, assim, naquela época, também estiveram fazendo esse pacto. Outra novidade importante desse sínodo é porque ele foi uma forma da igreja falar para o mundo, fora da igreja. As pessoas estavam interessadas de saber o que estava acontecendo, porque mais de 80 mil pessoas, como lavradores, indígenas, pescadores, pessoas simples, puderam contribuir, falar aquilo que pensavam livremente a respeito do tema abordado, que foi novos caminhos da igreja em busca de ecologia integral. Na Amazônia, nós estamos vendo nossos jovens sem muitas perspectivas de trabalho, o problema do narcotráfico na Amazônia, o problema também do tráfico de mulheres, a migração. Nós estamos acompanhando quando milhares de venezuelanos estão entrando no Brasil em busca de sobrevivência, mas também na Amazônia tem outras formas de migração. Muitos estão saindo do interior para as cidades, inclusive os povos indígenas. E é por isso que a igreja quis chamar a atenção também desses aspectos sociais. Devemos apoiar os jovens, oferecer a educação para que nossos jovens possam ter uma visão diferente da criação, da ecologia, e possam ter espaço para viver dignamente, superando essa violência da droga que está acabando com nossos jovens, e é um problema cultural, social, que nós não podemos de maneira nenhuma esquecer. O problema do suicídio, né? O problema realmente foi dado muita importância à juventude, onde devemos recordar que a igreja fez a opção pelos pobres e pelos jovens, e não esqueçamos que aí está o futuro da nossa sociedade, da nossa igreja. Em geral, leigos que têm uma visão bastante conservadora da igreja, eu acredito que, com certeza, esses cristãos também têm uma ajuda de quem está interessado no modelo de desenvolvimento que olha muito o econômico, e que, durante o sínodo, esses grupos falaram coisas que não eram verdadeiras. Esses grupos, essas redes sociais, elas criaram fatos acidentais para gerar tanta confusão, e muitas pessoas pensaram ruim do sínodo a partir dessas notícias que saíram de pessoas também dentro da própria igreja, e que falavam em nome da sua fé, em nome de amor à igreja, mas na realidade estavam fazendo um mal muito grande, porque não estavam falando a verdade. Pegavam alguns fatos isolados e apresentavam para o grande público como se fosse algo fundamental, e que realmente não aconteceu. No sínodo havia um clima de oração,
de respeito, de discernimento, onde todos podiam falar, o Papa estava lá conosco, ouvindo a cada um. Havia diversas opiniões, mas o Papa ouvia todos e tinha o maior respeito à cultura indígena, não vendo como algo errado, não discriminando, mas procurando valorizar. Eu fiquei impressionado, porque uma pessoa durante o sínodo foi lá na igreja, pegou um símbolo de madeira indígena que representava a Mãe Terra, jogou no rio. E o Papa teve a delicadeza de pedir às autoridades para que, se pudesse, encontrasse e recuperou algo que jogaram no rio. Olha, em sinal de respeito, de consideração ao outro que é diferente. Então, infelizmente, muitas vezes na igreja tem pessoas que não querem mudança e usam os meios de comunicação para também espalhar suas ideias. Nós sabemos que na nossa região amazônica temos muitos evangélicos, nossos irmãos evangélicos, que eles estão presentes em muitos lugares e tem comunidades onde a presença deles é bastante expressiva. Agora, nós não podemos falar mal deles. Do contrário, a gente tem que admitir que entre eles tem um ideal missionário. Eles não têm vergonha, eles não medem sacrifício de falar numa praça, de falar no cemitério, de ir às famílias, movidos pela sua fé ou pelo seu ideal. Agora, nós católicos não somos obrigados a imitar os irmãos das outras igrejas, mas que nós devemos renovar mais o nosso compromisso missionário é indispensável, porque na Amazônia é uma igreja realmente de situação missionária. O sínodo valorizou essa reflexão e quis mostrar que a igreja na Amazônia ela tem que mudar ainda mais, tem que renovar o ardor missionário. Os católicos têm que ter mais empenho, têm que ter mais paixão pelo anúncio do Evangelho, tem que estar mais presente na vida das nossas comunidades. O mundo todo estava atento, porque nós sugerimos até que possam homens casados, diáconos permanentes assim, que tenham um testemunho de vida, que tenham um carisma para o sacerdócio, esses também possam se ordenar. E isso é uma mudança na igreja e uma mudança na cultura da nossa sociedade. Os leigos têm um papel importante. Por isso que foi pensada a necessidade de repensar os ministérios da igreja, entre os quais, como eu já falei, o ministério da mulher. Foi falado até a mulher dirigente da comunidade, né? Dá uma maior importância para que ela possa se sentir mais valorizada. E nova forma do padre. O sínodo valoriza muito o padre celibatário, esse padre que resolveu se dedicar totalmente a Cristo. Mas para isso os padres também devem estar mais perto do povo, devem estar mais disponível, mais acessível ao povo, essa proximidade. Todas essas ideias fazem com que a nossa Igreja da Amazônia seja uma igreja realmente muito missionária e muito corajosa, onde tenha tantos mártires ao longo da caminhada. Esse sínodo, ele incomodou muito a parte de políticos que veem a ação da igreja
em defesa dos pobres, especialmente dos povos indígenas, ou também de outros povos da Amazônia, como uma ameaça ao seu projeto econômico, político, onde tanta riqueza está em jogo, onde tantos interesses estão envolvidos. Então, a igreja, ela tem uma missão profética. Um político sábio, ele deveria ter a humildade de querer ser ajudado por pessoas que querem o bem do povo. Porque nós, bispos, só queremos o bem do povo brasileiro, da Amazônia, e só queremos contribuir. Então, a política deve ser a arte do bem comum, e quem é um verdadeiro político que quer o bem do povo deveria aceitar toda contribuição que vá servir para o bem da população. Nós sabemos que os direitos dos povos indígenas foi assegurado na Constituição. As terras indígenas, elas são propriedades da União, mas os povos indígenas têm seus direitos assegurados, porque para o povo indígena a terra é muito mais do que simplesmente um espaço físico. É um território onde ele vive a sua fé, sua cultura, suas tradições. Então, querer realmente não respeitar um direito assegurado na Constituição, isso cria espaço para outros abusos de autoridade no nosso país. E eu tenho certeza que realmente essa proposta não vai ser facilmente concretizada se todas as instâncias do Brasil que têm a responsabilidade de defender os direitos dos indígenas, a Constituição, possam agir para que não se viole, não se desrespeite aquilo que é mais sagrado no país, que é a Constituição. Porque aí passa a ser um abuso de autoridade e realmente não vai resolver nenhum problema. O Sínodo quis mostrar que existe uma estreita ligação entre a injustiça que nós estamos vivendo na nossa sociedade e a destruição da natureza. Você pode observar que onde está sendo destruída a natureza é porque tem grandes projetos financiados pelo poder público ou tem a concentração da riqueza. Em vez de, muitas vezes, você valorizar a agricultura familiar, em vez de você valorizar a preservação das nascentes dos rios, valoriza o próprio governo, com seus projetos, financiam grandes empresas que colocam veneno, que destrói as matas, financiadas com dinheiro público, e muitas vezes esses projetos da Amazônia não deram certo. Foram recursos jogados fora e que só vieram estragar a natureza, como muitos projetos de estradas, de hidrelétricas, de projetos agrícolas que acabaram sendo abandonados no caminho. Então, por isso que a gente pensa um novo modelo de desenvolvimento que é superar a desigualdade e a injustiça no nosso país e criar uma nova consciência ecológica. Logo após o Sínodo, o Papa convidou os diversos governadores da região amazônica para um encontro. E o nosso governador, Flávio Dino, ele esteve lá atendendo o convite do Papa, e até mesmo antes de realizar esse encontro, ele convidou os bispos para uma conversa
a fim de que também ele pudesse saber as decisões do nosso grande acontecimento que foi o Sínodo. Para nós foi uma tristeza ao chegarmos aqui no Maranhão, cheios de entusiasmo do Sínodo, e depararmos com esse fato muito concreto da destruição da vida de um guardião da floresta, cuja expressão está registrada no Sínodo. O Sínodo valoriza os guardiões da floresta, os indígenas como os guardiões da floresta. Quer dizer, uma iniciativa muito simples, mas muito importante. Valorizar o próprio indígena para proteger a floresta. Agora, não se esperava que fosse tão rápida essa agressão aos povos indígenas. Mas a gente sabe que esse problema é crônico. Esse problema no Maranhão, enquanto as terras não forem demarcadas, enquanto não for realmente cumprido o direito dos povos indígenas, vai haver conflito. Eu agradeço até a ação do governador, que lançou, depois desse fato, um decreto criando um grupo, uma força-tarefa no Maranhão, para ter uma parceria com o governo federal, porque a defesa dos povos indígenas é algo ligado à União. Então, essa proposta de ter essa força-tarefa já é um resultado do compromisso do próprio governador, que esteve lá na cúpula do Sínodo e foi insistido muito nisso, que os governadores levem a sério os povos indígenas, a defesa da floresta, a defesa da criação. Então, eu espero que o Sínodo possa ajudar o Brasil a tomar medidas bem concretas em defesa da população que vive na Amazônia. O que nós sugerimos ao Papa? Nós aprovamos um documento onde apresentamos ao Papa a necessidade de ser ouvida a voz dos pobres, o clamor da Amazônia e a voz da terra, o clamor da terra. A nossa Amazônia tem muitos clamores. Ela está sendo ameaçada, esse coração biológico do planeta, como diz o documento. Essa beleza que Deus nos deu, ela está sendo ferida, ela está sendo ameaçada por grandes projetos que levam ao desmatamento, que levam a poluir nossos rios, que levam a destruir nossas florestas e a atingir a vida da população da Amazônia, que é muito complexa. Tem mais de 170 povos indígenas na Amazônia. Será que nós brasileiros tomamos consciência disso? Que no Brasil nós não temos só a língua portuguesa, mas temos mais de 70 línguas do nosso país. Essa cultura onde eles sobrevivem há tantos anos, conservando a floresta, onde eles têm o saber deles na medicina, na alimentação, e muitas vezes nós não valorizamos. O documento fala da conversão ecológica, isto é, nós temos que mudar de mentalidade, pensar no desenvolvimento, mas não esse que está aí, destruindo a natureza, mas um desenvolvimento que vive em harmonia com a criação, que olha as pessoas, porque quando você destrói as pessoas,
por exemplo, essa pobreza, essa periferia abandonada, isso também é destruição da natureza. Então, devemos olhar a ligação entre o clamor da criação e o clamor dos pobres. Nós já elegemos uma comissão de bispos de cada país que vai trabalhar como a implantação do sínodo nas nossas diversas conferências episcopais nos diversos países. Essa comissão, ela com certeza vai ajudar, vai sugerir, mas a primeira pessoa que deve lutar para implementar o sínodo é cada bispo que participou, porque cada bispo da Amazônia foi convocado, e no Maranhão apenas Dom Nemésio não foi, devido estar gravemente doente, e Dom Esmeraldo, que é o bispo auxiliar de São Luís, ele decidiu de ficar. Mas todos nós bispos titulares fomos. Então nós temos essa tarefa de, na nossa diocese, fazer acontecer o sínodo. E é por isso que eu estou agradecendo a vocês com essa entrevista, porque divulgar o sínodo é uma forma de fazer acontecer. E o documento vai ajudar com que na igreja e na sociedade possa também ser concretizado. O Papa, ele estava tão perto de nós, mas nós éramos quase 300 pessoas ali. Todos queriam falar com o Papa, cumprimentar, e eu tive a oportunidade de estar perto do Papa, cumprimentá-lo 3 vezes. A primeira, quando entrei lá para o lugar do sínodo, ele me cumprimentou. A segunda, quando entreguei presentes de pessoas aqui de Coroatá que mandaram para o Papa, e eu fiz questão de entregar e dizer, junto com esse presente está a saudação do povo da Diocese de Coroatá. Depois estivemos todos os bispos do Maranhão juntos com o Papa, e ali, mais uma vez, eu disse, Santo Padre, rezo pela sua saúde, que o Senhor possa continuar. E ele disse assim, e o Senhor reze também por mim. Então, são momentos rápidos, mas que marcam a nossa vida, que a gente nunca vai mais esquecer aquela simplicidade e aquela sabedoria do Papa Francisco. Por isso que eu quero aproveitar esse momento para transmitir a vocês o abraço do Santo Padre, porque eu levei o abraço do povo de Coroatá e agora transmito o abraço do Papa a cada um de vocês. Esse sínodo foi muito importante porque, embora tenha sido para uma região do planeta, mas essas propostas que foram apresentadas, com certeza, elas vão influenciar futuramente na igreja toda. O Papa Francisco, quando esteve no Rio de Janeiro, ele falou para nós bispos o seguinte, olhe, a Amazônia é um teste de prova para a igreja e para a sociedade. E nós, bispos da Amazônia, estávamos conscientes que agora era a hora. Agora existe um clima favorável da igreja dar um passo. E é por isso que lá no sínodo tinham representantes da Europa, da Ásia, da África, dos Estados Unidos, de outros países participando e votando. E com certeza as decisões, elas vão ser, nós quisemos dar uma resposta para a Amazônia, mas com certeza essas decisões, elas vão influenciar no futuro da igreja em outros países que têm as mesmas situações da Amazônia. A todos vocês, o meu muito obrigado e que Deus abençoe
e que nós possamos chegar ao mais longínquo lugar, levando sempre a boa nova da esperança, um mundo novo que é possível, porque tem muitas pessoas que podem mudar. Agora é a hora, antes que seja tarde demais. A todos a minha bênção, que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.